E aí tem um segundo encontro, tá? Então, o segundo encontro vai ser na próxima semana aqui, ó, no próximo sábado. Então, por exemplo, é, quem não foi nesse primeiro encontro aqui já ficou prejudicado em 26 pontos, tá? E aí, vocês têm que ir no próximo encontro para conseguir realmente passar aqui dessa unidade curricular. Por quê? Porque se você fez tudo aqui comigo, né? Enviou todas as atividades, acertou tudo, você pode ter até 49 pontos, certo? E para você passar, né, realmente direto aí, sem precisar fazer recuperação, é 60 pontos. Ou seja, se você fizer tudo, né, aqui das atividades, você ainda vai precisar de 11 pontos. Ou seja, você tem que ir realmente nesse último evento presencial aqui, senão realmente você vai ficar de recuperação, tá? Então, deixa eu passar aqui rapidinho para relembrar vocês aqui quais que são as atividades. Então, a primeira nota avaliativa aqui vai ser o fórum de discussão, né? Que é esse fórum aqui. O que que ele fala? Então, ele vai falar do fluido refrigerante 466A, certo? R466A. É, aí ele dá aqui para você entrar no blog aqui, né? Vai ler o que que tá falando nesse blog, vai falar muito sobre aqui esse fluido refrigerante, e aí você vai ter que responder aqui o que que é o R466A. Por que que ainda a gente vai ouvir falar muito sobre ele? É realmente para ver se você leu esse artigo colocado aqui, tá? A SAP 1. Então vamos lá, SAP 1, né? Então, vamos dar uma olhada nela aqui. A SAP 1, o que que ela fala, né? Então, a contextualização. Você recebeu de sua empresa uma ordem de serviço com uma demanda importante. Um cliente está construindo apartamento e enviou o projeto para que seja analisado e elaborado um orçamento para a futura instalação de equipamentos de refrigeração e climatização na área da cozinha. Né? Na ordem de serviço constam as seguintes informações sobre a área a ser climatizada. Então, aqui nessa planta, a gente consegue ver que tem uma janela, né? Uma janela de 1,80 por 1,10. Tem uma parede, a parede externa aqui, né? Tem as paredes internas, certo? Tem duas áreas com duas portas e tem as dimensões aqui desse espaço. Então, você já consegue calcular o valor da área, né? Aí ele fala aqui que as dimensões do ambiente, com parede de alvenaria, então já deu o tipo de material, né? 7 metros de comprimento, largura de 5 metros e 2,90 de pé direito ali, certo? Então, considerar a largura como a parede externa voltada para o oeste e demais paredes todas internas e não condicionadas. Então ele mandou aqui, ó. Então essa parede de divisão aqui é uma parede que divide dois ambientes internos da casa, ou seja, eu não tenho influência da insolação, né, solar aqui, da radiação solar, nem nessa parede, nem nessa e nem nessa, somente aqui nessa onde tem a janela, certo? E aí ele fala que essa janela está voltada para oeste, beleza? Aí ele dá as características da janela. Então, uma janela sem proteção, voltada, ó, isso aqui é importante, ó, sem proteção, né? Então, realmente aqui já tem um fator de grande influência aqui na carga térmica do seu espaço. Então, uma janela sem proteção voltada para o lado oeste com as seguintes dimensões. Deu as dimensões da janela. Então, aqui você já tem a área dela, né? Duas portas de correr com as seguintes dimensões, deu as dimensões. Deu aqui a parte de iluminação interna da área. Deu a potência, né, dessa iluminação. Deu o material de revestimento do piso, ou seja, é um piso em porcelanato. Deu o material de revestimento da laje, deu a ocupação de pessoas, né? Então isso aqui é importante também. E deu aqui a carga de equipamentos que tem na sua residência, né? E o cliente ainda informa que ele quer atender a demanda de alimentos refrigerados e congelados por 30 dias, com uma unidade de congelamento com capacidade de 560 litros e outra para refrigeração e congelamento, né? Uma dupla função, com capacidade de 470 litros, certo? Ou seja, ele ainda vai adquirir mais equipamentos aí. Então, você deverá analisar as informações apresentadas e confeccionar um relatório.
Você vai pesquisar e indicar os equipamentos de refrigeração residencial que atendem à demanda dos alimentos, verificando se esses atendem às necessidades indicadas na OS. Então, você vai fazer o quê? Você vai pesquisar ali qual equipamento que consegue, né, manter os seus alimentos refrigerados com capacidade de 560 litros, né, e manter eles congelados por 30 dias. E outro, né, que vai ter uma dupla função, que é de refrigerar e congelar. Então, basicamente, você vai procurar ali um congelador e vai procurar um refrigerador ali que tem as duas, né? Que consegue refrigerar e consegue congelar, ou seja, um equipamento da linha branca ali, né, para atender essas necessidades do cliente. Você vai apresentar a capacidade ideal do sistema de climatização, em BTU. Vai calcular o consumo médio de energia com o sistema de climatização funcionando por 8 horas diário e durante 30 dias do mês. Calcular o consumo dos sistemas de refrigeração, né? Seria 30 dias por mês e 24 horas de uso. Então aqui, né, é mais a questão de eh, calcular o consumo de energia desse sistema de refrigeração, não necessariamente precisa calcular a carga térmica aqui nesse exercício, certo? Então, esses aqui essa é a SAP 1, tá? Ô, professor, Oi, é o Tyrone. pode Então, falar, tá? no livro didático, Ah, ele fala que, tipo assim, uma janela, né, de 2 metros quadrados. uhum, Com proteção, equivale a 300 calorias a hora, uhum, quilocaloria a hora, né? Então, eu fiz esse exercício, eu já até enviei, e eu mandei é, de acordo com as tabelas que está aqui nesse livro didático, né? Porque aqui fala, assim, por exemplo, sem proteção, 500 calorias a hora. E uhum, aí tem uma tabela também que passa essa caloria, quilocaloria a hora, em watts. uhum. Aí eu somei os watts, dividi por 1.000, né, que dá quilowatts, e multipliquei aquela soma lá que você converte em BTU. É tipo isso, não é? Porque Isso. Esse que é você para fez, mim né? descobrir a potência do equipamento que eu vou usar. Aí para mim Isso. aqui deu a soma minha deu tipo 19.000 BTU. Só que 19.000 BTU o equipamento vai funcionar no máximo, né? Uhum. Então aí no caso um de 36.000 BTU já servia, correto? Isso. Quando você. Então, tudo que você falou aí, né? Esse passo a passo que a gente vai ver aqui agora, é realmente uma metodologia de cálculo simplificado, né? Para carga térmica. A gente vai ver agora, né? Então, por isso que eu estou passando rápido aqui nas atividades, para a gente já entrar aqui no conteúdo. Então, a carga térmica, ele vai ser aquela quantidade de energia, né? Que você precisa tirar ali, remover do seu ambiente refrigerado. Quando você calculou e encontrou ali 19.000 BTUs, significa que o seu equipamento de refrigeração ele tem que ter no mínimo uma capacidade de gerar esses 19.000 BTUs hora, certo? Então, Sim, mas é... assim que eu falo assim, ó, o cálculo deu 19.000 BTU, só que um uhum, equipamento, você não vai colocar um equipamento de 19.000 BTU, não vai funcionar no máximo o tempo todo, né? Você tem que colocar tipo, pelo menos uns 50% mais potente para ele, teoricamente, poder climatizar o ambiente sem fazer muito esforço com o aparelho. Foi isso que eu pensei, né? Não sei se não, isso, porque igual eu estava falando, então os 19.000 BTU seria ali o mínimo que seu equipamento teria que conseguir fornecer, certo? Então você não poderia colocar um equipamento com a capacidade, né, de geração de frio ali menor do que os 19.000. Então o que você fez? Você olhou qual unidade de refrigeração tem comercialmente, né, acima dos 19.000 BTUs. Então, geralmente é isso que a gente faz. Então, o cálculo de estimar a carga térmica é realmente para a gente dimensionar qual que é o meu dispositivo de refrigeração.
Quando eu calculo a carga térmica, eu seleciono um equipamento que consiga, né, fornecer no mínimo aquilo. Então, o que que eu faço? Eu calculo a carga térmica, encontro qual que é o valor ali que ele tem que fornecer e procuro comercialmente, né, ou se for uma aplicação específica, eu fazer um equipamento, né, eu entrar em contato com o fornecedor que desenvolve esses equipamentos de acordo com as minhas características de carga térmica acima desse valor calculado, certo? Então, é certinho o que você fez, é isso mesmo, tá? Não, beleza. É porque aqui que a gente tem no livro é que, tipo assim, um BTU equivale a 3,968 quilocalorias. Uhum. Aí eu fiz esse cálculo assim, fiz a soma das paredes, das portas e pela tabela lá, tem umas tabelas lá naquele livro didático, Uhum. É isso mesmo. que É porque mais assim, ou menos isso mesmo, né? isso. É porque eu tenho muito interesse em aprender realmente a fazer esses cálculos mesmo. Não, então isso hoje a gente vai ver hoje, né, a definição sobre isso, todos os parâmetros de cálculo, né, inclusive o que tem lá nas tabelas, e aí na próxima aula, né, a gente realmente vai fazer um exemplo prático aqui de cálculo, né, então, que é mais parecido agora com a SAP aqui de carga térmica, né, então nessa daqui, ó, a gente vai escolher um ambiente de sua casa, na sua casa e fazer o cálculo de carga térmica para dimensionar o ar-condicionado. E aí, Esse é o SAP 2 no caso, né? isso, essa é a SAP 2. Aí, para fazer o Eu também cálculo, fiz uma simulação dele. isso, seguindo a norma 5858, né, que é uma norma antiga ali de projeto de sistema de ar-condicionado. Tá, então, 1983. isso. Então, beleza. Então, a SAP 1, né, a gente precisa encontrar aqui. Então, deu toda os valores, né, necessários para a gente calcular essa carga térmica aqui do ambiente, para a gente encontrar aqui o que ele pede, né? E aqui a SAP 2 é para fazer um dimensionamento semelhante, mas agora para sua casa, tá? Uma dúvida que eu fiquei nessa SAP 1 foi o seguinte: é, pede para comprar, né, um aparelho refrigerador, depois comprar um outro aparelho refrigerador de dupla função, Uhum. para resfriamento e congelamento. Aí, no caso, eu não sei como que faria esse cálculo, né? Porque esses aparelhos vai funcionar 24 horas por dia. No caso, não funcionaria 8 horas por dia durante 30 dias. Eu É. teria que fazer esse cálculo térmico deles também, né? Porque eles vão gerar calor ali no ambiente, né? Uhum. Então, é por isso que você tem que fazer essa escolha, determinar aqui, para saber realmente qual que é a contribuição de calor desses equipamentos no seu ambiente. Então, o primeiro passo aqui, ó, você vai pesquisar e indicar esses equipamentos de refrigeração residencial, ou seja, os eletrodomésticos, que atendem às demandas dos alimentos. Então, você vai encontrar um freezer ali que tem uma capacidade de 560 litros e consegue ali manter os alimentos congelados, ou seja, procurar comercialmente um freezer com capacidade de 560 litros. Aí você vai ver lá qual que é a potência, né, dele e vai ver quanto de calor que ele contribui para a sua carga térmica. E depois uma geladeira aqui, uma geladeira convencional linha branca nossa, que tem o refrigerador embaixo e o freezer em cima, de 470 litros. Aí com isso você Foi isso. consegue calcular a carga térmica total. Então, beleza, é isso mesmo. Tá. Espero que Então, eu beleza. esteja certo lá. Então, você comentou aqui, né, sobre a apostila, né, o livro técnico. Então, pessoal, hoje a gente vai começar realmente aqui, ó, a entender, né, as noções sobre conforto térmico e carga térmica, né? O que que seria esse conforto térmico, que é um parâmetro mais de sensibilidade da pessoa, né, que que varia muito de pessoa a pessoa, né? E aprender a calcular a questão de carga térmica para dimensionar de forma correta o seu equipamento de refrigeração. Então, pessoal, quando a gente fala, né, em termos de conforto térmico, ele é um parâmetro pessoal de cada um, ou seja, ele é um estado mental, né, que varia de pessoa para pessoa, que expressa aquela satisfação ali
com o seu ambiente térmico que o circunda, certo? Então, o conforto térmico, ele, apesar da gente assimilar de forma fácil essa definição, né, que realmente ele é um estado de espírito ali, um estado mental que diz a satisfação da pessoa com o ambiente térmico em volta, determinar isso, né, não é uma tarefa tão fácil. Então, eu pegar essa sensação pessoal, transformar isso em parâmetros físicos para satisfazer as pessoas, não é tão simples, certo? Então, esse problema da gente conseguir mensurar um conforto térmico para a pessoa, né, ele, ele é difícil porque se a gente pode considerar, né, duas pessoas em situações diferentes, certo? Eles podem ter o mesmo conforto térmico. Ou seja, então aqui na imagem, né, a gente vê que duas pessoas em diferentes ambientes e aí sentem ali realmente esse conforto térmico, ou seja, eles têm uma satisfação, né, com o ambiente térmico, né, com as condições térmicas ali ao seu redor. Então veja que é realmente um parâmetro que varia de pessoa para pessoa, certo? Então, a gente vai começar, né, a entender agora os conceitos dos fatores que influenciam a carga térmica de um ambiente, né? E isso, consequentemente, influencia o conforto térmico adequado ali para aquele ambiente. Então, existem, né, diversos ambientes com um conforto térmico adequado. O que sugere que esse conforto térmico depende de diversos fatores, né, e não apenas a temperatura do ar. Ou seja, o conforto térmico ele tem outras variáveis que influenciam, né, nessa percepção do conforto térmico, que pode ser também a velocidade do ar e a umidade do ar, né? Além de questões ali pessoais que variam de pessoa para pessoa, como a idade, a condição física e o tipo de movimento ali que ela está executando, certo? Então, quem nunca, por exemplo, no ambiente de trabalho, né, em que tem um ar-condicionado, você vê uma pessoa, né, uma pessoa do lado da outra, um tá sentindo muito frio, tá com blusa, tá tremendo, e a outra ali às vezes tá sentindo calor, né, e outra pode estar realmente ali tranquilo, com uma sensação térmica adequada para ele. Então, essa percepção de conforto, ela varia de pessoa para pessoa. E aí agora a gente vai ver, né, essas características que influenciam, né, na capacidade térmica do meio ambiente. O ser humano, né, a gente sabe que ele tem um mecanismo de controle de temperatura, né, muito eficiente, em que a nossa temperatura corporal, ela tende, né, a ter um equilíbrio térmico em aproximadamente 37 graus Celsius. Então, o que que o corpo da gente, o que que o nosso metabolismo faz, né? Quando o nosso corpo esquenta, o nosso mecanismo de regulamento, de regulação dessa temperatura, ele inicia um processo de vasodilatação, ou seja, os vasos sanguíneos, né, eles têm uma espessura, eles aumentam de espessura, né, fazendo com que a nossa circulação de sangue acelere. Consequentemente, né, a nossa temperatura corporal aumenta e a gente começa a transpirar, né, tem a formação de suor, certo? Esse suor, né, para ele evaporar, ele precisa de energia, e essa energia ela é retirada da pele, certo? E aí eu retiro, né, através do suor, essa energia da minha pele, de modo a resfriar meu corpo para manter essa temperatura ali em torno de 37 graus, né, que é a temperatura de equilíbrio térmico do corpo humano. Em contrapartida, né, a gente falou que quando o corpo humano sente calor, quando o corpo humano esfria, né, quando a gente tem quando a temperatura corporal abaixa, o mesmo mecanismo de regulagem da temperatura, ele inicia o processo contrário, ou seja, de vasoconstrição, certo? Então, esse processo de vasoconstrição, ele é o contrário. Quando a gente sente frio, né, ele realmente diminui o diâmetro ali dos vasos sanguíneos, certo? De modo que eu diminuo, né, essa circulação ali do corpo, do, do corpo, né? Então, quando o corpo esfria, esse mecanismo começa essa vasoconstrição,
e diminui a circulação desse sangue e o ritmo do corpo também. Além de que o cérebro da gente ele começa a estimular os nossos músculos, né, que levam aqueles famosos arrepios e fazem com que esses músculos comecem ali a gerar calor, né, provocam um processo de geração de calor. Então, o corpo humano, ele é uma máquina, né, térmica. A gente pode considerar o corpo humano como uma máquina térmica complexa que pode, né, ser que tende ali sempre ao equilíbrio térmico, em torno dos 37 graus. Então, grande parte do calor gerado por nosso corpo, ele é dissipado, certo? Porém, parte desse calor gerado pelo corpo, ele tem que ser mantido ali também para manter essa temperatura corporal ideal. Então, a quantidade de calor que tem que ser dissipada pelo corpo humano, ele é proporcional à atividade que está sendo desenvolvida, né? Um exemplo é quando a gente está ali fazendo atividade física. A gente realmente tem essa geração de calor, né? Tem essa estimulação do suor para ter esse equilíbrio térmico e a gente nota realmente essa geração de calor, beleza? Aí a gente tem, né? Vamos entender agora as formas de transmissão de calor do corpo humano. Então, o calor que é gerado pelo corpo humano, né, a gente viu que ele tem que ser dissipado, certo? Para quê? Para manter esse equilíbrio térmico. As trocas de calor que acontecem com os nossos corpos, né, são conhecidas como trocas secas e trocas úmidas, e elas são responsáveis por manter, né, essa temperatura aí em certo nível estável de temperatura. E o que que seria troca seca e troca úmida? As trocas secas são aquelas que ocorrem devido à diferença de temperatura entre o nosso corpo e a temperatura ambiente, certo? E o calor que é perdido, né, pelo nosso corpo nessa situação é a parcela de calor sensível. Então, esse calor sensível, né, essa troca de calor sensível, ela ocorre por meio da pele ali, né? Quando eu tenho a convecção, ou seja, quando eu tenho associação da troca de calor, né, com o ar ambiente ali, ele gera um processo de convecção. E também por radiação, né? Ou seja, todo o corpo ali que está a uma temperatura acima do zero absoluto, ele emite energia em forma de radiação. E o princípio, né? Esse é até o princípio que explica o funcionamento daquelas câmeras termográficas, certo? Já as trocas úmidas, elas envolvem o processo de mudança de fase. Se vocês lembrarem, né, lá da antiga UC, quando a gente falou dos tipos de troca de calor, né, o calor trocado nas situações de mudança de fase já é um calor latente, certo? Então, troca seca ocorre em função do calor sensível e a troca úmida ocorre em função do calor latente, certo? Um exemplo de troca úmida é a evaporação do suor ali, né, quando entra em contato com a nossa pele a uma alta temperatura, certo? Do ar, né, e por meio da nossa própria respiração. E aí a gente começa a entrar agora no conceito de carga térmica, né? E aí, para explicar a carga térmica, eu já vou utilizar um outro material que é mais completo um pouco do que a apostila aqui, certo? Então, vou compartilhar com vocês aqui. Deixa eu só. Deixa eu ver aqui. Então, vocês estão vendo aí, né? O... Sim, tô Então, vendo. Então, pessoal, a gente tem duas normas de projeto, né? Quando a gente fala em termos de determinação da carga térmica. A antiga NBR 5858, que é de 1983, né? Em que ela fala da parte dos condicionadores de ar doméstico, né? E ela apresenta ali métodos de cálculo, né, mais simplificados. E a gente tem a norma de cálculo, né, a mais atual, que é a de 16401. Essa norma ela trata dos projetos de sistemas centrais e unitários de ar-condicionado, né, que vai desde a parte da concepção, da parte de dimensionamento, elaboração de toda a documentação técnica, das condições climáticas, né, cálculo da carga térmica, entre outros fatores.
Então, a gente tem, né, diversos requisitos dentro dessa norma para diferentes etapas do meu projeto, incluindo desde a parte da zona do projeto, cálculos de cargas térmicas, né, internas da envoltória térmica e das interfaces com outros sistemas. Então, a definição de carga térmica, né, ela pode ser descrita da seguinte forma: a carga térmica, ela é aquela quantidade de energia térmica. Tipicamente, a gente encontra, né, a unidade de BTUs hora, né, e watts também, que precisa ser transferida do ambiente para manter uma determinada condição de conforto térmico. Ela é fundamental para a gente o quê? Dimensionar a capacidade de refrigeração do meu equipamento, certo? Então, a carga térmica, se a gente fosse resumir, ela é aquela potência necessária para manter a temperatura e a umidade necessária em um ambiente, compensando todas aquelas fontes de calor, né, internas e externas que tendem a aquecer o meu ambiente, certo? Agora eu vou trazer aqui um pouco da definição, né, de BTU. Então a gente ouve muito falar de BTU, né, BTU hora, só que muitas vezes é negligenciado essas definições. BTU hora, né, ele é um termo britânico, é uma unidade de medida britânico, definida como aquela unidade de potência térmica, né, que expressa a transferência de calor. Ou seja, um BTU, né, que já é uma unidade de energia, é a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 1 libra de água em 1 graus Fahrenheit, né, que tanto libra, né, que é uma unidade de medida da Europa ali, e Fahrenheit também é a escala de temperatura utilizada lá fora, né, nos Estados Unidos utiliza-se os Fahrenheit, na Europa utiliza-se também os Fahrenheit, certo? E o BTU hora ele mede, né, quantos BTUs são transferidos a cada hora, certo? Então vamos lá, BTU é uma unidade de medida de energia, certo? E BTU hora, né? Quando eu tenho energia dividido por uma unidade de tempo, eu tenho uma unidade de potência, certo? Então BTU hora é uma potência térmica que expressa essa transferência de calor, certo? Então, 1 BTU hora é aproximadamente 0,293 watts, certo? Então, por exemplo, quando a gente vê, né, um ar-condicionado lá de 9.000 BTU, na verdade, é um ar-condicionado de 9.000 BTUs hora, certo? Então, quando você compra esse ar-condicionado de 9.000 BTU hora, significa que esse equipamento ele tem, né, a capacidade, ele foi projetado para conseguir remover calor a uma taxa de 9.000 BTUs por hora, ou seja, ele consegue retirar do ambiente, né, a quantidade de calor de 9.000 BTUs. Então, BTU, então é importante a gente entender que BTU hora, ele não é uma energia acumulada, mas sim uma potência térmica, certo? Se o nosso equipamento ele funciona continuamente ali por 1 hora, ele vai transferir os 9.000 BTUs de energia térmica. Se eu opero por 2 horas, né, a gente vai ter 18.000 BTUs sendo removido do meu ambiente, certo? E qual que é a ligação, né, dessa unidade BTU hora com a nossa carga térmica? Se a minha carga térmica calculada para um ambiente for de 9.000 BTUs hora, então eu tenho que escolher um ar-condicionado com no mínimo 9.000 BTUs horas de capacidade, que foi realmente o que a gente falou lá. Para quê? Para que ele consiga manter essa temperatura de conforto, compensando todas aquelas fontes de calor, né, seja externa ou seja interna, que influenciam na temperatura do meu ambiente, certo? Então, vamos resumir. BTU hora é uma unidade de potência térmica, né, que indica aquela taxa de transferência de calor, ou seja, quanto calor o ar-condicionado pode remover do meu ambiente a cada hora, e a, a unidade, né, por exemplo, do 9.000 BTU, significa que o ar-condicionado ele consegue transferir 9.000 BTUs de energia, né, de calor em 1 hora, certo?
E aí, quais que são as variáveis, né? Quais as variáveis principais para a gente estimar a carga térmica? O que que influencia na temperatura de conforto do meu ambiente? Primeiro, né, a gente pode dividir em dois grandes grupos, que são os ambientes internos e os ambientes externos de geração de calor, certo? Dentro desses grupos, a gente tem, né, que as condições climáticas externas, elas têm grandes influências ali no meu sistema, certo? Então, quais que são as variáveis das condições climáticas que influenciam na minha carga térmica? O que a gente chama de temperatura de bulbo seco e a temperatura de bulbo úmido externas, né? Que realmente depende ali do clima local. A radiação solar incidente, certo? Considerando a orientação solar e a época do ano. Então, a gente tem, né, diversas estações do ano, e a depender das estações ou do movimento ali de rotação e translação do nosso planeta em torno do Sol, a gente tem a maior influência, né, da radiação solar. Então, em determinada época do ano, eu realmente tenho uma condição de radiação maior do que em outra determinada época do ano, certo? As variáveis de construção do meu ambiente, ou seja, aquelas características construtivas do ambiente. O que que vai influenciar? As dimensões do ambiente que eu quero refrigerar, ou seja, a área desse ambiente, o volume, o tipo de material, né, do meu ambiente, ou seja, se a minha parede ela tem um tipo de revestimento térmico, se ela é de alvenaria por tijolo de barro. Então, os tipos de materiais, né, da minha parede influencia, né, na capacidade térmica ali, na minha carga térmica do ambiente, certo? Ou seja, cada material, ele tem intrínseco a ele um parâmetro, né, de condutividade térmica. Quanto maior essa condutividade térmica, mais calor, né, ele consegue transmitir, conduzir. Então, se eu tenho, por exemplo, uma parede feita de um material com a condutividade térmica alta, significa que mais calor do lado externo vai conseguir passar para o meu ambiente refrigerado. A espessura dessa minha parede influencia, a cor, né? Realmente a cor também influencia, porque se eu tenho uma parede pintada com a cor preta, por exemplo, ela vai absorver mais calor do que uma cor branca, por exemplo. Então, o preto, né, ele realmente tem a característica de absorver, né, toda a faixa, todo o comprimento de onda da radiação, né? Então ele absorve essa radiação e esquenta. O branco, ele já tem uma propriedade de refletir melhor, né, a radiação solar. Então, equipamentos, né? Por exemplo, igual um carro. Se você tem um carro pintado na cor branca e o mesmo carro pintado na cor preta, se você colocar os dois no sol, né, e colocar um termômetro dentro deles, você vai ver que o carro na cor preta, ele esquenta mais lá dentro, né, do que o seu carro pintado na cor branca, justamente porque o branco, ele reflete mais essa parte da radiação, certo? Janelas e portas no seu ambiente influenciam também, né? Por quê? Se eu tenho, por exemplo, uma janela com a área de vidro, né, uma área envidraçada muito grande e sem cobertura, mais radiação solar entra dentro desse ambiente, né? Então, ou seja, eu tenho uma parcela vinda ali de fora, né, da radiação solar maior para o meu ambiente. Já se eu coloco uma persiana, por exemplo, ou algum tipo de bloqueio, né, nessas paredes de vidro, eu já consigo reduzir, né, essa influência externa dentro do meu ambiente refrigerado. O que a gente chama de envoltória térmica também, né? Que são aquelas transferências de calor por condução, né? Ou seja, as paredes, os tetos e os pisos, né? Eles realmente transferem calor, né, por condução. Ou seja, o, se eu tenho ali um ambiente muito quente ao lado do ambiente que eu vou refrigerar, certo? Essa diferença de temperatura entre os dois ambientes vai gerar, né, uma transferência de calor que vai passar pela parede através do processo de condução, né? Então, por isso que o material dessas paredes influenciam também na carga térmica.
A radiação solar direta e difusa, ou seja, a radiação solar direta é aquela que realmente vem, né, perpendicular ali do Sol e realmente bate no seu ambiente refrigerado, seja na parede, né, que é transferida para o seu ambiente externo, ou seja, em uma janela, né, que tem ali realmente uma certa transparência e deixa essa radiação entrar ali para o seu ambiente. A radiação difusa já é aquela parcela, né, dos raios solares que batem em uma outra superfície vizinha, por exemplo, né, e é refletida até o ambiente seu refrigerado. Então, eu tenho os raios diretos, né, e tem esses raios que desviam o seu percurso, seja em superfícies próximas, seja na própria atmosfera, né, e acaba somando com o valor da radiação solar direta. As infiltrações e ventilações, né, influenciam na sua carga térmica, ou seja, portas, janelas. Então, se eu tenho uma janela com a má vedação, portas, né, com frestas ali, onde o calor pode realmente entrar no seu ambiente, tudo isso influencia no seu ambiente, certo? Na sua carga térmica. Fontes internas agora, né? Então a gente tratou muito de fontes externas de calor, agora a gente está tratando das fontes internas de calor. Então, pessoas dentro do seu ambiente, né? A gente comentou muito ali da questão do metabolismo, que o corpo humano ele precisa ter essa troca de calor. Então, pessoas dentro do seu ambiente realmente geram calor ali, são fontes de calor para o seu ambiente, certo? Então, a gente troca calor com o ambiente na forma sensível, que é realmente pela diferença de temperatura do nosso corpo com o ambiente externo. E a gente troca calor, né? A gente fornece calor latente através do nosso suor. Então, toda parcela que aumenta a umidade do nosso ambiente é trocado na forma de calor latente. Equipamentos funcionando dentro do seu ambiente geram calor. Computadores, impressoras, fornos, iluminação, motores, ou seja, tudo que tem uma passagem de corrente elétrica por ele, dissipa calor, ele contribui para a carga térmica do seu ambiente, certo? A parte da iluminação artificial, né, que a gente comentou, lâmpadas, influencia o tipo de lâmpada, por exemplo, se for lâmpadas incandescentes, ele tem uma geração de calor muito maior do que as lâmpadas de LED, por exemplo, né? E a potência instalada dessas lâmpadas influencia também nessa geração de calor. E se eu tenho em ambientes industriais, o tipo de processo dentro da minha fábrica influencia na carga térmica ali. Então, por exemplo, se eu tenho um ambiente que tem fornos, que tem vasos de pressão ali, né, caldeiras, realmente influencia na carga térmica. A parte de renovação de ar e de infiltração, né, que eu comentei. Então, a vazão de ar externo, ou seja, quando eu preciso renovar a qualidade do meu ar, né, por exemplo, em hospitais, eu não posso manter ali, dentro do meu ambiente hospitalar, um ar 100% confinado, né? Por quê? Porque se tiver algum tipo de vírus dentro daquele ambiente, eu estou enclausurando aquele vírus ali para que tenha mais contato com as pessoas. Então, eu preciso ter uma renovação constante desse ar para ter uma qualidade desse ar, certo? E isso influencia na nossa carga térmica. Por quê? Porque eu estou tendo vazões de ar externo que carrega com ele certo valor de temperatura e certo valor de umidade, certo? E isso vai influenciar na capacidade da minha máquina. E infiltrações não controladas, né? Ou seja, portas abrindo, janelas mal vedadas, tudo que permita essa infiltração de ar para dentro do nosso ambiente influencia na capacidade térmica. Umidade interna e latente, né, que a gente comentou bastante. Então, pessoas e processos que geram vapor de água contribuem, né, para a carga térmica do nosso ambiente através de calor latente, certo? Ou seja, quando eu tenho também chuveiros, né, cozinhas, processos úmidos, tudo aquilo que gera vapor de água, que gera umidade, influencia na carga térmica, certo? E a gente tem fatores ali mais avançados, ou seja, quando eu preciso fazer um cálculo de carga térmica mais refinado, eu considero, né, mais fatores aqui na determinação da nossa carga térmica. Ou seja,
Horário de pico de ocupação, né? Se a gente viu que pessoas influenciam na carga térmica do ambiente, eu preciso determinar qual que seria, né, o meu horário que teria mais pessoas dentro daquele ambiente. Então, quantas pessoas simultâneas estão dentro desse ambiente? Através disso, eu consigo determinar a contribuição deles, né, contribuição de calor dessas pessoas para a minha carga térmica. Utilização de cortinas ou películas para reduzir a radiação. Então, o colega falou, né, que lá nas tabelas, né, que a gente vai ver, a janela, quando ela não tem, por exemplo, uma cortina, ela tem certo valor, né, de potência gerada ali. Ou seja, ela tem uma contribuição maior para a carga térmica. Por quê? Porque ela permite a radiação direta solar ali. Já quando eu utilizo uma cortina ou películas que reduzem a radiação solar, essa janela já tem uma contribuição menor, né, de calor ali para minha carga térmica. Influência de áreas adjacentes, ou seja, se eu tenho prédios, né, que bloqueiam a radiação solar direta, isso influencia no cálculo térmico, né? Se eu tenho áreas abertas ou áreas com todas as paredes, né, em contato direto com a radiação solar, ou seja, paredes externas, tudo isso influencia na nossa carga térmica. O próprio fator geográfico também, né? A localização de latitude e longitude também, né? Que trata lá na norma, tem influência nessa capacidade térmica. Então, note que quando a gente vai determinar a capacidade térmica, a carga térmica, né, do nosso sistema, tudo que gera, tudo que for fonte de calor, influencia no cálculo dessa carga térmica. Então, na prática, né, a carga térmica ela pode ser dividida em carga sensível, ou seja, todo aquele tipo de calor que aumenta a temperatura do ar e das superfícies, e carga latente, ou seja, toda aquela fonte de calor que aumenta a umidade do ar, né, exigindo ali um processo de desumidificação desse ar, certo? Em termos de cálculo agora, né? Então a gente tem as fórmulas simplificadas lá na NBR 16401, que considera que a minha carga sensível, né, ele vai ser o somatório dessas parcelas de calor gerado ali pelas minhas paredes, né, ou seja, o processo de condução dessas paredes, o tipo de material dessa parede, quanto calor ela consegue contribuir para minha carga térmica. A quantidade de calor das janelas influencia na nossa carga térmica, a quantidade de calor dos equipamentos, da iluminação e da quantidade de ocupantes ali, certo? Então, eu determino toda a parcela de calor que é gerada, né, de forma sensível, ou seja, daquela forma que aumenta a temperatura do meu ambiente. Beleza? E eu considero agora aquela parte que gera umidade para o meu sistema. Então, eu calculo, né, a quantidade de calor dos meus ocupantes, dos meus processos úmidos e daquela infiltração de ar ali. Pode falar, Marcos. Márcio. Márcio? Levantou a mão? Márcio? Beleza. Então, pessoal, veja que na norma a gente tem, né, fórmulas de cálculo da minha carga térmica. Então, essas fórmulas, às vezes, elas são muito dificultosas, né? E são difíceis ali são de difíceis aplicações práticas na determinação. É aí que nasce, né, aquelas tabelas que tem lá na apostila, que são tabelas, né, de cálculo simplificado, que são feitas muitas vezes por fabricantes de equipamento de refrigeração, né, ou por próprias empresas que estudam, né, sobre a parte ali de dimensionamento de carga térmica para facilitar o nosso cálculo, né? Então, ao invés da gente utilizar as fórmulas de calor, né, determinar ali realmente as formas de transferência de calor, a gente utiliza as tabelas para encontrar essas contribuições de calor de cada tipo de material, ou seja,
toda aquela carga sensível e toda aquela carga latente eu determino por meio de estimativas daquelas tabelas, né? Então, aquela fórmula lá, né? Então, é uma forma simplificada e mais rápida da gente determinar a carga térmica do meu ambiente, certo? Então, por que que eu preciso determinar essa carga térmica? É realmente para escolher o equipamento necessário para conseguir refrigerar aquele meu ambiente, certo? Então, quando a gente olha aqui, então quando a gente olha todas essas tabelas aqui, né? Então aqui é, Então, quando a gente vê essas tabelas, por exemplo, quando eu tenho área de janelas aqui em metros quadrados, né, com proteção na manhã, ela vai contribuir com 150 quilocalorias por hora. Então, isso daqui são métodos simplificados para a gente estimar a carga térmica do meu ambiente sem precisar entrar na norma e calcular ali, né, determinar todos aqueles parâmetros de cálculo lá, certo? Então, no nosso na nossa próxima aula, a gente vai realmente fazer um exemplo de determinar a carga térmica de uma área, né? Então já vai ser um exemplo prático de cálculo e escolher ali aquele equipamento, né, que vai conseguir atender essa capacidade de refrigeração, certo? Beleza, pessoal? Ô, professor, esse cálculo térmico, ele é um cálculo de aproximação, né? Ele não é um cálculo exato, né? Isso, é um de aproximação. Por quê? Até na norma, né? Então, quando a gente vai calcular essa carga térmica, existem tantos fatores de influência, né, que às vezes torna inviável a aplicação direta das fórmulas. E aí, então, né, a gente determina esses parâmetros, essas tabelas de estimação, para realmente dar uma forma da gente calcular isso mais rápido, mais fácil. Então, se vocês entrarem lá na norma e deram uma olhada, lá vai, quando ele fala de carga térmica, né, cada parcela que contribui para essa carga térmica, ele vai te dar em termos de fórmula. Então ele vai falar que o calor gerado, ele é um coeficiente de transferência de calor, vezes a área que está sendo transferido, vezes a diferença de temperatura, tá? Aí esse coeficiente de transferência de calor, o que que influencia nele? O tipo de material, né? Então são vários fatores que influenciam nesse cálculo, e isso acaba tornando, né, esse cálculo inviável. Então são feitos esses tipos de tabelas para facilitar, né, para fazer um cálculo estimado. E claro, existem também softwares, né, que dão esses valores ali de forma mais precisa, certo? Até se vocês jogarem aqui, né, vamos aproveitar aqui, na internet, existem aqui, ó. Então, próprios fabricantes, né, já têm aqui, ó, vários sites, né, várias aplicações que te ajudam a calcular a carga térmica do seu sistema. Então, você vai escolher aqui, uma casa com laje, um prédio, uma casa com telhado. Então, você clica aqui. Aí, você vai aqui, no ambiente tem forro, ou seja, ele vai te dando de forma intuitiva todos aqueles fatores que a gente viu agora que influenciam na sua carga térmica. Lá no final, ele vai te dar o seu valor de carga térmica e vai sugerir, né, um próprio equipamento dele que supra essa necessidade de carga térmica, certo? Vamos ver o outro aqui, ó, da Frigelar. Ó, então você vai definir aqui quantos metros quadrados tem seu ambiente. Ó, seleciona o nível de exposição solar, tá vendo? A quantidade de pessoas e equipamentos. Então, note que todos esses termos que eu falei que influenciam, né? Então, aqueles termos que entram no cálculo da carga térmica é o que está lá na nossa norma de projeto, certo? Na 14. Então, esses simuladores aqui, essas calculadoras, elas são até mais rápidas para você até conseguir fazer um orçamento, para você estimar o seu equipamento, né, em termos residenciais, de forma mais rápida. Claro que você tiver uma aplicação mais específica, né, aí realmente precisa de um projetista ali, um calculista ali, para determinar a carga térmica daquele ambiente, certo?
Beleza? Belezura. Será que tem algum aplicativo específico para isso ou só em site desse fabricante? Tem aplicativos também. Então, quando a gente faz projeto, né, também, então tem, por exemplo, hoje se fala muito em sites com aplicação BIM, né? Então, Revit, então sites de simulação, aplicativos de simulação. Então, isso calcula de forma mais exata, né? Então, mesmo assim, mesmo nesses aplicativos, né, nesses softwares, a gente tem que entrar com vários parâmetros, né? Então, realmente são vários fatores, vários critérios ali para conseguir estimar, tá? Então, Não, pessoal, mas basicamente professor, basicamente é as mesmas informações, parede de alvenaria, janela de isso, vidro que está exposto no sol, tipo laje, telha de cerâmica ou telha de eternite, aí se colocando lá essas informações, você tem já o se dá um resultado. resultado. Isso. Por quê? Então, vamos resumir. Se eu fosse resumir a aula de hoje, tudo que eu falei aqui, o que que seria? Carga térmica é aquela quantidade de calor que tem que ser transferida do seu ambiente, certo? Beleza, se eu tenho que retirar uma quantidade de calor do meu ambiente para manter aquele conforto térmico, certo? Eu tenho que determinar tudo aquilo que influencia nessa geração de calor, certo? Aí eu divido isso em fatores externos e fatores internos. Aí eu pego tudo isso, determino, né, o calor gerado por todas essas parcelas, vai me dar aquela quantidade de calor total que eu preciso retirar do meu ambiente. E isso é carga térmica, certo? Por isso que o tipo de material, por exemplo, laje, né? Então, se é laje, eu tenho ali um sol batendo diretamente na minha laje. Então, a laje é alvenaria, né? Então, ela é um material ali de concreto. O concreto ele tem um certo coeficiente de condução térmica, então ele transfere mais calor ali para o meu ambiente, certo? Se eu tenho, por exemplo, um telhado, né, com a telha de fibrocimento, né, as antigas telhas Eternit ali, ela realmente tem um coeficiente de transmissão de calor, né, maior, tem uma espessura menor também. Então, mais parte desse calor da radiação entra para o seu ambiente, né? E assim sucessivamente. Por que que essas telhas hoje a gente tem essas telhas térmicas, essas telhas sanduíche, né, que realmente usa o EPS ali, né, que é um material isolante para realmente bloquear, né, tentar bloquear um pouco dessa parcela da radiação. Então, para a gente determinar a carga térmica, o fator primordial, né, o que mais influencia na carga térmica é realmente a radiação solar. Então, a radiação solar, né, é o que dá a maior parcela de calor do seu ambiente. Teve alguém que falou no site aqui, no chat. Ô, Márcio, na aula que vem, a gente já vai fazer um exemplo prático, tá? A gente já comenta melhor sobre isso. Porque agora eu já tenho que entrar numa outra aula, tá? E aí na próxima aula já é exercício mesmo, é mão na massa, beleza? Fechou então, pessoal. Até a Fechou, próxima aula. pessoal. Muito obrigado. Valeu. Qualquer dúvida, pode entrar em contato aí, tá?